Olá, o programa Saiba Mais discute agora os direitos indígenas no Brasil. Direitos que nem sempre são respeitados. Eles reclamam principalmente da demora na demarcação de terras. E nós vamos conversar sobre isso com a advogada Cristiane Silva. Olá, Cristiane, obrigado por estar aqui conosco. Olá, obrigada pelo convite. Muito bem, antes de qualquer pergunta, eu te convido para a gente ver juntos uma reportagem. Trata-se daquele acordo inédito assinado, por um lado, pela companhia aérea Gol e, por outro, por indígenas do Mato Grosso, e que garantiu à tribo uma indenização por causa de um acidente aéreo em 2006. O acordo levanta a discussão sobre o cumprimento de direitos constitucionais e legais, além do respeito às crenças e tradições indígenas. O dinheiro da indenização paga pela Gol será administrado pelo Instituto Raoni com apoio do Ministério Público Federal e da Fundação Nacional do Índio. Entre os argumentos para compensar os danos foi levado em conta a contaminação pelo combustível da aeronave. Além disso, segundo as tradições indígenas, as almas dos 154 mortos permanecem no local do acidente, o que impede a circulação de pessoas e a sobrevivência deles. O acordo inédito no país vai garantir aos indígenas R$ 4 milhões de indenização. Keila é advogada de origem indígena do povo Pataxó. Segundo ela, nos últimos anos, os índios passaram a ter os direitos sociais e crenças respeitados, além de políticas públicas como a possibilidade de cursar uma universidade. Mas afirma que o grande problema ainda está na preservação dos costumes e da existência das aldeias. São muitas conquistas ainda que nós temos pela frente, né? Tanto no campo da saúde, que nos últimos anos vem diminuindo bastante o recurso para a saúde indígena, como justificativa de melhorar a economia do país. Mas eu acredito que saúde e educação são pontos em que nós não devemos retirar dinheiro, retirar do orçamento, e sim aumentar, né, para que se tenha qualidade de vida. E tudo isso está ligado à questão da terra indígena. A partir do momento que nós temos a nossa terra garantida, nós vamos ter uma saúde, uma educação melhor. De acordo com o censo de 2010, o Brasil tem mais de 900 mil índios. Eles têm os mesmos direitos e garantias de qualquer outro brasileiro. A previsão está nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 1988. As garantias, os direitos e o respeito às crenças e tradições indígenas na legislação são suficientes e foram bem elaboradas, segundo este advogado. Mas para esses direitos e garantias, é fundamental o investimento de aplicações de verbas para o povo indígena. Precisa de recurso financeiro. Precisa ou de um modelo sustentável em que o indígena consiga produzir riqueza para ele ter acesso aos bens e serviços que se traduzem em direito social, assistência médico-hospitalar, um acesso à tecnologia, à comunicação, aos serviços públicos de primeira necessidade, ou que, não havendo essa fonte autônoma de geração de riqueza, que o Estado invista. Este antropólogo inglês mora no Brasil há quase 40 anos. Desde que chegou aqui, atua em estudos e pesquisas junto a indígenas de diversas aldeias. Ele destaca a importância da demarcação das terras para que haja garantia do que a lei estabelece para os índios. Demarcação das terras indígenas, que é fundamental para a sua sobrevivência, para respeito às suas culturas e aos seus outros direitos, não, diferenciados, de educação diferenciada, saúde também. Mas primeiro, sem demarcar as terras, não se resolve o problema, no que se cria o problema. Neste mapa é possível ver em amarelo as áreas que já foram demarcadas pela União. Mas isso não foi suficiente para garantir a preservação dos costumes indígenas. Nos últimos anos, cresceu o número de áreas invadidas em terras indígenas. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, além da invasão por agricultores, pecuaristas e madeireiros, agora as terras são alvos de venda ilegal. Nas áreas demarcadas, o conflito maior se dá com madeireiros e também agora começa a aparecer a questão da grilagem ou tentativas de grilagem, ou seja, o Estado, a União não está conseguindo ou não está dando a devida atenção no seu dever constitucional, que é a proteção desses territórios. Nas áreas não demarcadas, o que aparece muito forte, aí os problemas são muito maiores, porque você tem a violência contra a população, inclusive assassinatos de caciques, lideranças, você tem um processo forte de criminalização e
você tem ainda a ameaça constante de despejos, ou seja, essas comunidades elas não estão devidamente protegidas pelos estados e não estão tendo o seu direito, que é a demarcação das terras indígenas. Então, o conflito nas áreas em processo de demarcação ou não demarcadas, ele é muito maior. Hoje, 43% das áreas indígenas já foram demarcadas pela União. Outros 57% ainda aguardam conclusão do processo. Antes de qualquer decisão relacionada aos indígenas, é importante que eles também sejam ouvidos. Cristiane, como advogada, você trabalha há mais de 3 anos com a questão indígena. Você concorda com a afirmação feita por mais de uma pessoa nessa reportagem de que a questão central é a demarcação? Sim, concordo pelo fato de não haver um direito, uma política pública voltada para garantir esse direito da demarcação das terras indígenas. A demarcação segue que rito? Como é que ela se dá? A demarcação, ela inicia com um laudo antropológico técnico que é enviado a um departamento regional no estado onde a terra se localizar. Esse departamento regional da FUNAI remete esse processo para a FUNAI Central e fica ali para eles analisarem. O Ministério da Justiça, também agora com a recente posse do então agora ministro do STF, o senhor Dr. Alexandre de Moraes, ele tinha feito um grupo de trabalho para discutir as melhorias quanto às questões da análise dos processos da demarcação da terra indígena. Eu fiz essa pergunta porque nos interessa a questão formal também, porque, eventualmente, pode haver alguma forma de se melhorar esses procedimentos para dar agilidade. Porque a questão central, evidentemente, é a política, não é? A demarcação das terras ou anda mais ou menos de acordo com circunstâncias políticas. Mas há espaço também para avanços na questão formal, para mudanças na legislação que deem mais agilidade? Com certeza, principalmente se o Estatuto do Índio for revisado, porque a Constituição ela já assegura ali que a União vai tomar todas as providências para assegurar o direito tradicional da terra indígena a esse povo. Mas precisa que algo fortaleça esse direito. O que poderia fortalecer esse direito seria a revisão do Estatuto do Índio e também consolidar um regimento interno dentro da FUNAI simplificando o trâmite da terra indígena, porque o essencial é o laudo antropólogo, que é o levantamento do estudo de quanto tempo que aquele povo está naquela terra, quais as culturas, as crenças desenvolvidas por aquele povo, porque cada povo tem um perfil. Então, esse estudo antropológico, ele traça esse perfil, traça as necessidades desse povo e com isso se constrói o processo de demarcação de terra indígena. Bem, a questão legal sobre os índios é tratada pelo Estatuto do Índio, mas há um capítulo na Constituição que se dedica exclusivamente à questão indígena. Há uma dualidade? Deveria ficar apenas um dos estatutos legais nessa questão? Como é que se resolve isso? Bem, ficar só um estatuto não resolveria. O que resolveria é ampliar os direitos que já estão postos no Estatuto do Índio. Mantendo-se o capítulo da Constituição, que ele vai embasar o fortalecimento das novas questões indígenas a serem tratadas no Estatuto. Porque hoje, como está, ele está deficitário. Ele se eu não me engano, é de 73. Então, é muito antigo. Naquela época, o povo já tinha uma luta, mas é diferenciada da luta que eles estão vivenciando hoje. Então, precisa haver essa renovação, essa adequação de acordo com a atual situação que se encontra a demarcação da terra indígena. Quais os pontos mais importantes que precisariam ser mudados, na opinião da senhora? Uma das questões seria aplicar o artigo 6º da Convenção da OIT, que trata da consulta ao povo indígena para tratar de direitos ou de assuntos que desrespeitam ou que afetem eles diretamente. E esse seria um ponto primordial
para poder haver uma melhoria, no meu ponto de vista. E a senhora sente condições políticas para isso? A senhora acompanha a questão de perto? Acompanho a questão, não tem base política, infelizmente, no momento, que dê suporte para que possamos verificar a execução dessa avaliação ou dessa inserção de direitos no Estatuto. Mas está sendo trabalhado, porque o Ministério da Justiça ele já criou um grupo de trabalho para tratar dessas questões, objetivando a celeridade nesses procedimentos. Então, já é um grande passo. O que não pode é retroceder. Não podemos permitir o retrocesso. Mas tudo que vier, todos os diálogos que vierem com fins a melhorias, esse é o foco principal no meu ponto de vista para poder estar melhorando essa questão da demarcação da terra indígena. Além da questão da demarcação, mais de uma pessoa, inclusive aquela advogada Pataxó que apareceu na reportagem, levanta a questão, destaca o problema da saúde dos índios, que é um problema afeto à FUNAI. Ao Ministério da Saúde, você lida diretamente com essa questão. Você assessora o Ministério da Saúde para esses assuntos, é isso mesmo? Isso. Estou, no momento, prestando consultoria na Secretaria Especial da Saúde Indígena e, realmente, a questão da saúde, ela encontra algumas dificuldades. Como bem a advogada falou, o corte no orçamento veio a colocar em choque os direitos da saúde dos indígenas, mas o Ministério está tomando todas as providências cabíveis para não deixar faltar nada a esses povos. Tem grupos de trabalhos formados que vão fazer atuação, atendimento da saúde em campo, nas aldeias, nos polos bases. Então, assim, tudo o que o Ministério da Saúde tem que pode propiciar para melhorar a saúde do povo indígena, ele assim o está fazendo. E a secretaria em específico, né, que foi um subsistema criado, desenvolvido através da luta do povo para justamente tratar das questões deles. Mas a senhora vê resultados concretos? Porque continuamente a gente vê os índios questionarem esse atendimento, reclamarem. Há resultados? Então, não posso dizer que não há resultados. Há resultados porque antes não existia esse atendimento de saúde, então já foi um grande passo, um avanço, haver a possibilidade de prestar atendimento à saúde em loco, dentro das aldeias. A dificuldade que existe em locais como no norte é a dificuldade de locomoção. Por quê? Muitas horas de barco, muitas horas de voo e as dificuldades também que a natureza apresenta, ora o rio muito alto, chuvas muito fortes, então não tem muitos enfermeiros para poder estar atendendo e atender de imediato quando ocorre uma situação emergencial, encontra essas dificuldades, assim como na sociedade não indígena nossa, encontra também. Mas foi criado um grupo de trabalho, está sendo estudado uma melhoria, traçando um perfil de acordo com o perfil epidemiológico de cada região, de cada povo, porque cada um tem um perfil. E isso daí é um avanço muito importante e a gente está dispondo de condições para poder melhorar o atendimento à saúde desse povo. Faltam verbas nessa questão, como faltam, por exemplo, no atendimento à população em outras áreas do país? Sim, faltam verbas. Com o corte do orçamento, reduziu muito o quantitativo. Então, o que era direcionado para comprar uma certa quantidade de medicamentos ou até mesmo de carros para prestar atendimento, reduziu, então teve que ser reduzido. Mas é feito o atendimento, volto a dizer que é feito o atendimento, até mesmo porque eles estão ali para isso. A CESAI foi criada para isso.
Uma outra reclamação que a gente ouve os índios fazerem muito diz respeito à participação deles nas decisões que envolvem esses povos, né? Muitas vezes, mesmo quando há muita boa vontade, reclama-se que é uma atitude um pouco paternalista do Estado ou das pessoas, do homem branco em relação a eles, e que há pouco diálogo, pouca participação deles nas decisões. Como é que a senhora avalia isso? Então, infelizmente isso é verdadeiro, é verídico, ocorre isso sim, porque estamos atravessando uma instabilidade política muito grande. Então, com as trocas, com a troca consequente de diretorias, de secretarias, isso afeta, porque se já tem um projeto em encaminhamento, quando entra um novo, ele ainda não tem conhecimento. Então, isso acarreta na demora da apreciação de um processo que só faltavam, vamos supor, 15 dias, 20 dias, acaba demorando 1 mês, 2 meses. Então, tem que se estabelecer, poderia se estabelecer para haver uma melhoria, quando houvesse essa troca de gestores, e exatamente, que eles, olha, o que já está posto, aqui vocês vão analisar, mas vocês não vão mexer, vão progredir, vamos separar por prioridade. Prioridade 1, prioridade 2 e assim dar sequência nos trabalhos. Aquilo que eles entenderem que não estão em conformidade com o entendimento deles de uma boa gestão, que eles assim fizessem uma reunião, que existe o CONDIZE, que é um Conselho Nacional de Lideranças Indígenas, e chama esse CONDIZE para participar e dizer, deliberar o porquê que não estão de acordo com o projeto que eles entendem que deveria ser apreciado de imediato. Esse conselho tem representatividade? Envolve tribos do Brasil inteiro? É reconhecido pelos povos? Sim, é reconhecido, tem representatividade. Na Secretaria Especial da Saúde Indígena tem o setor chamado Controle Social, que ele trata especificamente, atua juntamente com os CONDIZE. Então, tudo que é deliberado no âmbito da CESAI Central, o controle social repassa para o CONDIZE, faz reunião com eles, então é tudo dialogado, tem uma interdisciplinariedade em tudo que se faz e tudo que se fala. Mas eles são apenas ouvidos ou tem voz ativa? Não, eles deliberam, fazem ata, tudo registrado. Então, recentemente também foi criado um grupo de trabalho, o ministro da Saúde criou um grupo de trabalho para tratar sobre umas questões da saúde indígena e estabeleceu o tempo, e eles vão e cobram, eles querem saber como que está o andamento dessa deliberação, desse grupo de trabalho para a melhoria deles. Na questão da demarcação, voltando a ela, onde é que o problema está centrado hoje? Região Centro-Oeste, no norte do país? Onde é que a questão pega mais? Então, Guilherme, o cerne desses conflitos está na região do norte. Mas é porque não é publicizado na mídia, mas há as outras regiões também que estamos tendo esse problema. Se eles não se mobilizarem para poder terem um direito tradicional das suas terras reconhecidos, vai acabar acarretando num etnocídio, que é o quê? Se não priorizar o andamento desse processo da demarcação de terras, eles vão acabar se subsumindo na sociedade não indígena, acaba perdendo a cultura da caça, a cultura da pesca, a cultura do artesanato, que é tão lindo. Quando a gente viaja, pode se deparar com muita coisa bonita que eles fazem, as pinturas, a cultura da dança, vários costumes. Então, isso não pode se perder, é um patrimônio do Brasil. Então, tem que ser dado prioridade nisso aí. Afinal de contas, eles já estavam aqui antes de se relatar o descobrimento do Brasil. Então, nós devemos ter um respeito para com eles. E eram milhões, né? Hoje são 900 mil, a reportagem mostrou. Bem retratou isso, né? Foi reduzido a, não sei
dizer assim, quantitativamente exato quantos povos existem, mas tem alguns, mas que nem se compara ao que tinha na época do descobrimento do Brasil. Por exemplo, Minas Gerais, que é um estado que eu conheço um pouco melhor, no leste mineiro há várias tribos que vivem ainda naquela região, mas de forma bastante descaracterizada pela convivência já há séculos com o homem branco, intensa. Né? Muitos deles perderam a identidade, perderam primeiro as terras, muitos perderam a vida, os que ficaram perderam a identidade, enfrentam problemas de todo tipo. Esse é um processo que pode ser revertido? Então, como nós havíamos falado anteriormente, esse seria uma forma de etnocídio, porque em razão de ter retirado a terra deles, eles não tiveram outra alternativa, a não ser assim seria a sociedade não indígena, a sociedade branca, né? O que é ruim para eles. Por quê? Há um preconceito até para eles adentrarem no campo de trabalho. Não é todo comércio que quer dar uma oportunidade de trabalho para esse povo. Então, é muito difícil para eles. Eu penso que pagar, reaver os direitos perdidos, isso aí é impagável. Isso aí não tem como trazer de volta. Mas tem, sim, daqui para frente, fazer diferente. E qual dos estados brasileiros em que a senhora acredita há mais problemas, principalmente ligados à demarcação das terras? Estamos tendo um exemplo muito grande que é lá na usina Belo Monte. No Pará? No Pará. Houve uma restrição muito grande da terra. A água está... não pode fazer uso, tem um teor muito grande de ferro. As terras estão improdutivas, não tem como eles plantarem, eles colherem. Os animais, muitos morreram, não tem como eles caçarem. Então, afetou de forma substancial a forma de vida deles, os costumes. Então, isso é um grande impacto, é onde eu vejo que é um referencial da problemática da não demarcação da terra indígena. Porque se tivesse havido a demarcação antes do projeto, que já tinha o projeto, o processo de demarcação antes do projeto da usina se consolidar, se já tivesse sido deliberado e aprovado, nada disso teria acontecido. E agora está lá improdutivo, porque nem para a usina está inativa, né? Muito bem. O Saiba Mais agradece a presença da advogada Cristiane Silva. Cristiane, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Saiba Mais de hoje. Obrigada eu pela gentileza do convite. Muito bem. E eu agradeço também a todos que nos acompanharam até aqui. Até o próximo programa.